Shalom, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, quinta-feira, culto. Vamos orar. A missionária Fátima estará ministrando a palavra em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos, te louvamos por mais um dia. Queremos, ó Pai, uma porção do céu para nossas vidas. Fala com a minha vida, fala com a vida da tua igreja, cada vida, ó Pai amado, que estiver, que entrar, ou se forem ouvir depois, que possam sair daqui, ó Pai, com uma porção do céu. Eu preciso, Pai, a tua igreja precisa, nós precisamos. Usa a tua filha com autoridade, com graça, com amor, com sabedoria, nós a abençoamos para que ela possa fluir com naturalidade naquilo que o Senhor quiser falar através dela nesta noite, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo impedimento, toda obra das trevas, todo tipo de condenação, acusação, cobranças, vozes infernais, sejam silenciadas em nome de Jesus. Que tu possas operar a nosso favor, grandiosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Palavra com a missionária Fátima. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom. Boa noite. Tá dando para me ouvir direitinho? Amém. Aleluia. Amém. Deus é bom. Eu vou tentar passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração no decorrer desses dias. Não vou falar coração. Colocou no meu espírito no decorrer desses dias, ouvindo as ministrações. E eu quero estar lendo os irmãos em 2 Crônicas, no seu capítulo 20. Mas antes de eu entrar na administração, na pregação, esses dias nós temos ouvido muito com respeito a juízo, né, a exercer juízo, e eu procurando um pouquinho, todo país, todo reino, ele tem uma carta, que aqui no Brasil é a Constituição, é uma carta magna, que é, né, um conjunto de ordenança, né, eu procurei no dicionário, né, é um conjunto de princípios e leis, né, que um rei deve seguir, e também os governantes, os cidadãos daquele local devem seguir. Né? Essa carta magna no Brasil é Constituição. Então, tem leis, tem regras, tem princípios, né, dentro da própria palavra, né, que o Senhor trouxe para nós. E eu andando um pouquinho dentro da palavra, eu trouxe assim, para mim eu vou tentar colocar da forma que eu entendi, que tudo que nós vamos fazer ou falar, quando eu, ali no encontro, né, que a gente teve, a missionária Geniela pregou ali sobre Salmo 45:1, né, que a nossa língua, né, é como uma pena de um hábil escritor. E a palavra, ela diz assim que nós vamos dar, né, conta de tudo aquilo que a gente diz. Então, a palavra que é dita, que está escrita, ela é redigida no céu. Ela é escrita. Tudo aquilo que você diz é escrito, está escrito, né? E toda a lei do reino de Deus também está escrito e redigido, porque no céu tem princípios, tem estatutos, né? E uma lei que rege o céu. E caminhando dentro dessa visão que o Senhor me deu para mim poder estar ministrando hoje aqui, e quando eu fui ali no livro de 2 Crônicas, ali, quando o rei Josafá vem aquele grande exército para guerrear contra o povo de Judá, o Senhor falou assim, eu comecei a ver aquilo que está escrito, porque foi o que Josafá usou para chegar na presença do Senhor, aquilo que estava escrito. Porque quando ele chegou diante de Deus, ele chegou assim e falou assim, aquele povo que quando o Senhor libertou o seu povo lá do Egito,
que o Senhor não permitiu que nós passássemos pela terra dele, eles estão vindo contra nós, que eram os filhos de Ló, que eram os moabitas e os... Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Eram os moabitas e os... Peraí, gente. Deixa eu localizar. Eu sei que é o Moab e Amon. E o povo de Seir, do Monte Seir. E o povo do Monte Seir era os filhos de Esaú. Então, assim, aquele povo, Deus tinha dado para eles aquela terra. E quando o pessoal de Israel passou ali em volta daquele lugar, Deus não permitiu com que eles entrassem. Está escrito ali em Deuteronômio, no seu capítulo 2, se eu não me engano, no verso 4, 9 e 18 e 19, quando Deus fala, não vou permitir que vocês toquem neles, não façam isso. Eu só estou dando essa explanada, mas eu vou estar lendo com vocês. Por que eu quero estar trazendo isso? Porque tudo que Josafá fez para alcançar êxito diante do Senhor, ele trouxe a palavra, ele trouxe aquilo que estava escrito diante do Senhor. E se estava escrito, estava decretado, estava determinado, ele fez o quê? Ele foi revogar diante do Senhor. Ele fez uma petição diante do Senhor para que o Senhor exercesse juízo ou justiça sobre aqueles homens que vinham contra eles para quê? Para desapossá-los daquela terra, para tirar eles daquele lugar. E aí ele chegou diante do Senhor, e é aí que eu quero estar lendo com os irmãos, amém? Que fala assim, no 20, no seu capítulo 20, no seu verso 5 em diante. Diz assim, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Josafá orou ao Senhor e diz assim, Senhor Deus, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Faz, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do seu amigo Abraão? E eles o têm habitado nela, construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, ele está reivindicando aquela oração que Salomão fez diante do templo do Senhor. Ele traz diante do Senhor, porque aquilo ali ficou escrito, ficou redigido na palavra, e ele estava reivindicando aquilo que Deus havia falado através de Salomão ter buscado a ele. Aí está escrito, né? Quando eles construíram, colocaram o nome em honra ao Senhor. Aí dizendo, se algumas desgraças nos atingirem, seja o castigo ou espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Então ele apelou para aquilo que estava escrito, que o Senhor falou, olha, se vocês buscarem, pode ser fome ou espada, vocês virem a este templo e buscar de mim. Aí ele foi lá, declarou aquilo que estava escrito. Ele trouxe um princípio da palavra para liberar diante do Senhor. Ele caminha na palavra do Senhor. O Senhor chamou Josafá o rei.
E ele estava usando o reino e um sacerdócio que ele tinha diante de Deus. Porque ele, como rei, se apresentou diante do Senhor e usou a autoridade que ele tinha para se colocar na presença do Senhor. Aí ele diz mais, mas agora aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes do Monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Então ele está citando tudo aquilo que está escrito. Vê agora como estão nos retribuindo ao vir expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus, o nosso Deus não irás tu julgá-los? Então ele colocou a Deus aqui como juiz, para que interferisse entre a ação que eles tinham feito e a ação que os filhos de Ló estavam recorrendo para te desapossar eles daquela terra. Então eles levaram diante de Deus. E o que o Senhor responde a Josafá? Como que Josafá se apresenta diante do Senhor? Josafá, para se apresentar diante do Senhor, ele reuniu o povo de Judá, o povo de Jerusalém, e levou aquele povo ali a jejuar. Desde os mais velhos ao mais novo, ele levou aquele povo ali a jejuar. E eu vejo Josafá como uma autoridade, porque eles reconheciam a autoridade, não só como rei, mas como um sacerdote diante do Senhor. E Deus levanta sacerdotes para reunir o povo à presença dele. E foi isso que eu vi de Josafá, que ele reuniu, eu vou falar igreja, tá? Ele reuniu toda a igreja para buscar do Senhor. Ele clamou por um objetivo, por um pedido. E a palavra do Senhor diz assim, né? Que onde houver uma ou duas ou três pessoas reunidas no nome dele, e se estiverem em concordância, aquilo que ligar na terra é ligado no céu, e aquilo que desligado no céu é desligado na terra. Então, eles concordaram com aquele objetivo que aquele homem havia para colocar diante de Deus. Então, era necessário que aquela igreja entrasse em concordância para que fosse ligado. Aquilo que eles ligaram lá no céu foi ligado, mas aquilo que eles desligaram também foi desligado. E quando o Senhor ele traz a Josafá, ele traz a Josafá dentro. Eu vou falar assim, eu gosto muito de falar do está escrito, porque aquilo que está escrito ficou marcado, aquilo ali dentro da Bíblia se tornou uma lei, se tornou um decreto, que se você andar nele, você caminhar nele, conseguir cumprir aquilo ali, você consegue alcançar graça e misericórdia diante de Deus, porque Josafá e esse povo, eles entraram num tempo de humilhação, eles entraram num tempo de aquebrantamento, eles entraram num tempo de pedir perdão para o Senhor, porque para eles alcançarem o reino, alcançarem a presença do Senhor, Jesus fala assim, arrependei-vos, é chegado o reino. Então, para eles poderem acessar esse reino, necessário. E foi o que Josafá fez para alcançar o reino, para alcançar aquilo que o Senhor havia determinado. E uma coisa assim também que me chamou muita atenção antes desse versículo todo, ali no capítulo 19, fala assim, antes um pouquinho, fala assim que Josafá foi ali lutar com Acabe, chamou o sacerdote, como é que esqueci o nome dos homens lá, um vidente para poder ver e falar e tal e coisa, né? E quando Josafá morreu, perdão. Quando Acabe morreu, ele volta para Judá. E ele voltando para Judá, ele encontra o vidente Jeú. E ele encontrando o vidente Jeú fala assim para ele,
Será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados, dos postes ídolos, e buscou a Deus e de todo o seu coração. Então, Josafá tinha algo que falava diante de Deus em favor da vida dele. E Josafá ele não ficou parado naquilo que causou ira no Senhor. Josafá ele se posicionou diante de Deus. Ele quebrou os altares, ele restaurou os altares, ele restaurou os juízes daquela terra. E Josafá ele começou a se movimentar diante de Deus de forma íntegra, diante de Deus. E aquilo que Josafá fez, falou diante do Senhor em favor dele. Então Josafá já tinha uma palavra diante do trono em favor da vida dele. Isso não lembra ninguém falando, né, gente? Que tem uma palavra diante do trono em nosso favor. E tinha uma palavra diante do trono em favor de Josafá. E quando Josafá ali se achega ali, e vai falar com o Senhor, que ele começa a apresentar aquelas prerrogativas diante do Senhor e explanar tudo aquilo ali, e começa a mostrar o que era para fazer, o que não era para fazer. Aí, vamos lá. Aí diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até de colo, como eu disse, estavam ali em pé diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Josafá, filho de Zacarias, netos de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias, levita e descendente de Azar, no meio da assembleia. Então, quando ele buscou do Senhor, o que aconteceu? Quando ele se humilhou, ele entrou em jejum. Então, eu falei assim, não foram só os mais velhos, até as crianças foram para esse local. Até as crianças entraram no jejum. Até as crianças entraram nesse momento de arrependimento. E o Espírito do Senhor, ele se manifestou nessa ação. Aí continua. Aí fala assim, e ele diz: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jerreel. Vocês, eu não sei se eu estou pronunciando certo não, viu, irmãos? Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá, e todo Jerusalém se prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então, os levitas, descendentes dos coatitas e dos, dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. E eu acho assim, antes, eles não tinham nem vencido a batalha, eles não tinham nem entrado na guerra ainda, mas eles já se prostraram em adoração, eles já se posicionaram em adoração ao Senhor. Eles não tinham recebido ainda a vitória. Eles não tinham, mas eles confiaram naquilo que Deus havia dito, porque eles criam naquilo que o Senhor falava, porque o Senhor falou com os antepassados, porque qual foi a prerrogativa de Josafá?
foi que Deus dos seus antepassados, então, de geração em geração, até chegar a Josafá, aquela lei ainda perdurava, ainda permanecia, porque ele usou isso para poder levar diante de Deus, como rei, como sacerdote. E uma coisa que o Senhor me chamou muito a atenção, que para nós podermos estar nos posicionando diante dele, nós precisamos saber quem somos. E quem nós somos? Quem você é? Aí eu comecei a buscar na palavra, né? Falei assim, não, Jesus, eu preciso de tudo assim anotadinho, né? Aí lá em Romanos, no capítulo 8, né, fala que o Espírito do Senhor, ele testifica que somos filhos por adoção. E nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. E o Espírito testifica quem você é no Senhor. E aí lá em Pedro, em Êxodo primeiro, aí depois vem em 2 Pedro, depois em Apocalipse, dizendo que ele nos chama por reinos e sacerdotes, nação santa. E para quê? Para que nesses tempos ele te chama como reinos de sacerdotes, nação santa? Lá em Gênesis, no princípio da criação, Adão perdeu esse título de governo. Adão perdeu o título de governo para Satanás. E Jesus veio e resgatou para que ele pudesse te chamar para exercer governo com ele. Para que você pudesse exercer sacerdócio com ele. Para que o sacerdócio é ligar a terra no céu e o céu na terra. Esse é o sacerdócio. E como governo você poder operar com Deus. Mas como que nós vamos operar com Deus? Como que nós vamos trabalhar com Deus? Irmão, a primeira coisa, eu tenho que caminhar dentro daquilo que Deus tem proposto para mim. Eu leio que hoje o pastor ele falou com relação a reino, e que no reino tem uma lei, e aqueles homens andavam naquela lei, né? E então todo reino ele tem uma lei, ele tem um princípio. E dentro do reino de Deus, há leis, há princípios, há decretos que precisamos andar nele. E usarmos desta prerrogativa de filhos, de reinos e de sacerdócio, sabe para quê? Para que dentro destes decretos e princípios instituídos no céu, nós possamos exercer o governo dentro da palavra, através de Jesus Cristo. Porque ele nos libertou para quê? Para nós ficarmos assistindo, ou então voltarmos para o cativeiro, sermos aprisionados novamente por falta de entendimento, por falta de discernimento. A palavra do Senhor fala assim que ali em Oséias, graças a Deus, Oséias 6:3, né? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. E graças a Deus por Jesus Cristo, que existe um Oséias 6:3, para estar nos direcionando, para estar nos levando dentro dos princípios. Ali Davi fala, né, em Salmos 11, acho que é 7, que fala assim, se os fundamentos forem abalados ou forem destruídos, o que será do justo? E é o que está acontecendo. Os fundamentos da palavra, eles estão sendo destruídos. Os fundamentos daquilo que o Senhor está sendo destruído. Aquele que o Senhor escreveu está sendo como é que fala? Fragmentado. Então, nós precisamos voltar à essência de estudarmos a palavra, buscarmos na palavra, porque a palavra ela foi instituída como, como um decreto mesmo, lei mesmo, um princípio mesmo. E hoje
o pastor citando ali Sadraque, Mesaque, Abednego, um princípio, um dos princípios, um dos decretos, uma das leis, eles estavam cumprindo. Quando ele falou, o Senhor me levou instantaneamente para lá. Está lá em Daniel 3:18, que eles falam assim, mas se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátuas de ouro que levantaste. Qual que é um dos primeiros mandamentos do Senhor? Está lá em Deuteronômio, no seu capítulo 5, no verso 7 em diante. Primeira coisa, não adorará, não farás, não se prostrará. E foi um dos princípios que eles cumpriram. E você acha que Deus não ia ouvir estes homens? Eles estavam sob a lei. Eles estavam adorando a Deus. Eles falaram que eles não iam adorar aqueles deuses. Eles poderiam morrer, mas eles não quebrariam este princípio. Eles não quebrariam essa lei. E eles adoravam somente a Deus, e aqueles ídolos não os causaria medo, porque eles conheciam ao Deus a qual eles serviam, que estabeleceu decretos, ordenanças, leis e princípios, porque eles foram naquilo que está escrito. Irmão, se você quiser, abra ali em Deuteronômio, no seu capítulo 2. Que diz, dois não, perdão, capítulo 5, perdão, falei 2, seu capítulo 5, onde diz os 10 mandamentos, ele fala assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da servidão, não terás outros deuses além de mim. Esses meninos, eles tinham as escrituras gravadas na tábua do coração deles. Aí diz assim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, as águas debaixo da terra, não se prostrará diante dele, nem lhes prestará culto. Foi o que eles disseram para aquele rei. Nós não vamos prestar culto para eles, nós não vamos adorar essa imagem. Se o nosso Deus nos salvar, salvou, se não salvar, ele é Deus do mesmo jeito. Eles conheciam o rei a qual eles serviam. Eles são cidadãos do céu, como eu e você. Os decretos, as leis, os princípios do Senhor têm que estar estabelecidos no nosso coração, para que nós venhamos dar base para que nós possamos alcançar aquilo que nós buscarmos no Senhor. A palavra do Senhor, ela continua. Fala assim, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas. Tenham fé nos profetas, tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. O Senhor levanta os profetas até nos dias de hoje. O Senhor levanta sacerdotes até no dia de hoje. Tem uma palavra que o pastor Alexandre ele traz sempre, que o maná caía, mas o povo não sabia o que era aquilo ali. Estavam com fome. Então, houve necessidade que aquela liderança ali mostrasse para eles que aquilo ali era maná e que eles poderiam comer. Então, levantam-se homens e mulheres até nos dias de hoje para poder nos mostrar o caminho,
para nos dar um direcionamento, quando ele fala assim: tenham fé nos profetas do Senhor. Por quê? Porque são boca de Deus, eles trazem, acho que o apóstolo estava falando que é tipo aquela rede de Wi-Fi, né? Eles escutam de Deus e transmitem para a igreja. Então ainda existem homens que ouvem o Senhor falar e trazem o recado do céu para a sua igreja, para a sua noiva. Vou continuar. Depois de consultarem o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da santidade, indo à frente do exército e cantando: Dêem graças ao Senhor, pois o amor dura para sempre. Essa versão minha aqui não é muito boa não, sabe? Mas ela está ainda de boa. Diz assim: Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando eles cantavam, eles tinham que repetir várias vezes: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estava hoje perguntando para o Senhor: Senhor, por que eles tinham que repetir tantas vezes isso? Para que eles viessem ter a certeza que o Senhor, ele é bom. E o amor dele dura para sempre. Por quê? Porque ele fez com que aqueles homens que vinham sobre o povo de Judá, eles lutassem entre si. O povo de Judá não precisou de pelejar, não precisou de pegar na espada para poder guerrear contra Moabe e Amon. Mas eles precisavam saber que o Senhor é bom. Por que que o Senhor é bom? O porquê que aconteceu isso? Por que que estava acontecendo isso? Era porque aqueles homens ali de Moabe e de Amon e do Monte Seir eram povo de Abraão. Se o Senhor estava levando juízo sobre eles, foi porque eles quebraram um princípio, eles quebraram a lei, porque da forma que o povo de Israel não poderia atacá-los, eles também não poderiam atacar a Jerusalém, a Judá. E quando o Senhor falou isso, eu fiquei assim maravilhada, porque exerceu o juízo, porque quebrou um princípio. E ele quebrando esse princípio, mesmo eles quebrando esse princípio, o Senhor não permitiu que Judá levantasse a mão contra eles. Ele falou: essa causa é minha. Esses são meus filhos, estes são filhos do meu amigo. Então vocês não vão encostar mãos nele. Eu vou resolver. E ele resolveu. Colocou um contra o outro, a espada de um contra o outro. Quando eles chegaram ali, a única coisa que eles fizeram foi o quê? Recolher os despojos que haviam sobre aquela terra, sobre aquele lugar. E é o que o Senhor ele tem para nós. É necessário que nós venhamos aprender do Senhor. Eu vou falar nós, não vou falar eu. É necessário que cada dia mais eu venha entender que aquilo que o Senhor faz pela minha vida e pela sua vida está escrito, está determinado. E cabe a mim trazer a existência e não quebrar aquilo que o Senhor deixou como lei, como regra para a minha vida. Ele me deixou um reino como ele deu para Salomão, mas é necessário que eu saiba administrar esse reino com sabedoria, porque quando ele te chama, ele te dá sabedoria, ele te dá entendimento, ele te dá discernimento, ele te dá temor, ele te dá tremor. Por quê? Porque não se pode levantar ídolos, não pode adorar ídolos, não pode fazer ídolos. E como que eu faço isso? Eu sou crente. O meu coração
eu levantar ídolos na minha casa, eu levantar ídolos no meio daqueles que eu amo. E isso o Senhor conhece o meu coração e conhece o seu coração. E quando nós começamos a levantar ídolos e idolatrá-los, nós estamos quebrando leis, princípios e estatutos do reino. E nós, como povo exclusivo, separado pelo Senhor, que caminhamos dentro de um reino, dentro de um princípio, precisamos aprender dele. E assim, eu acho muito lindo do Senhor quando ele começa a nos direcionar dentro de uma caminhada no qual ele fala: filho, o que você pode, filho, o que você não pode, filho, você segue. E muitas vezes nós não conseguimos ouvir, porque nós não temos gastado tanto tempo mais para ouvir ao Senhor. Nós não temos tido tempo para poder buscarmos mais o entendimento daquilo que o Senhor tem. Nós ouvimos tantas pregações, tantas ministrações, mas só ouvimos e não nos posicionamos. E tantas guerras, tantas lutas vêm contra nós, nós nem sabemos como fazer, nem como agir. E quando você caminha com o Senhor, você vai saber o que você vai fazer, como que você vai agir dentro daquela situação a qual você está vivendo e passando. Aí você fala assim, mas como assim? Cada história, cada ilustração que o Senhor trouxe dentro da palavra dele, ele trouxe a forma que cada homem, cada mulher que se apresentaram diante dele, usaram a palavra e usaram aquilo que ele deixou de escrito. Outro dia eu estava lendo ali das muralhas de Jericó, Raabe, ela pegou aquilo que ela trouxe os feitos memoráveis do Senhor, daquilo que o Senhor tinha feito com relação àquele povo. Então ela sabia o que aconteceria na onde ela morava. Por quê? Porque ela ouviu falar daquele Deus e ela se posicionou diante dele e falou assim, opa, eu quero isso aí. E nós ouvimos falar e não conseguimos nos posicionar. Nós ouvimos falar e não conseguimos buscar. Quantas vezes que a gente entra numa guerra e não sabe nem como agir, não sabe nem como se posicionar. Eu falo isso de mim. Tantas vezes aconteceu isso comigo, que entrar numa guerra, aí não sabia nem como entrar e nem como sair, porque se entrasse, eu estava ali dentro, porque eu aprendi assim, você fora da guerra, você morre mais rápido do que se você tivesse dentro. Então eu entrava e ficava ali, dentro daquela guerra, e esperando instrução. Quando a instrução vinha, aí eu me posicionava conforme aquela instrução, mas não sabia nem o que fazer com aquela arma que eu tinha. Eu começava a dar espadada no vento, soco no vento, e por aí ia. E hoje, o Senhor ele tem nos chamado, nos dado um direcionamento daquilo que nós precisamos fazer, das posições que nós precisamos estar, do direcionamento que ele tem para nós. E tantas vezes nós não conseguimos fazer isso. E Josafá alcançou a vitória, irmão. Alcançou a vitória buscando. Primeiro ele foi para o arrependimento. Primeiro ele foi para o jejum. Porque quando ele pediu que o Senhor fizesse justiça em favor dele, ele precisava estar com o coração dele. Ele precisava chegar diante do Senhor com um coração sincero. Porque como que eu vou pedir justiça
Como que eu vou pedir juízo, sendo que eu mesma estou toda atrapalhada, sendo que eu estou toda... E ele levou o povo todo a fazer a mesma coisa, a nação toda a fazer a mesma coisa. Buscar um arrependimento diante do Senhor, para que o céu viesse sobre aquele lugar, para que viesse ser estabelecido o juízo e a justiça de Deus sobre aquele lugar, para que o Senhor viesse tomar nas mãos dele a justiça que ele iria fazer. Mas eu achei muito interessante de Josafá foi que ele poderia ter se posicionado como rei, né, que ele era, pegado os exércitos dele, ter colocado na frente e falar, vamos embora todo mundo. Josafá não fez isso. Josafá, ele foi buscar do Senhor, conselho do Senhor. Ele foi buscar a estratégia do Senhor. Ele foi buscar do Senhor o que ele precisaria de fazer. Qual que seria a postura dele, como ele se posicionaria para poder entrar nessa guerra, para ter funcionabilidade dentro dessa guerra. Ele não entrou de qualquer jeito na guerra. Ele foi diante de Deus para buscar o recurso, a resposta que ele precisava dentro dessa guerra. E tantas vezes nós entramos numa guerra sem nem procurar saber. Simplesmente fala assim, eu estou indo, eu posso, eu consigo, eu sou salvo em Cristo, eu tenho, eu sou, eu posso. E não nos humilhamos, não nos arrependemos, porque Josafá fez isso. Ele se humilhou diante do Senhor. Como rei, ele foi diante do Senhor. Como autoridade daquela terra, ele foi diante do Senhor buscar, ouvir aquilo que o Senhor tinha como resposta para ele. Ele aprendeu com o pai dele, Asa, que seguiu o Senhor. Ele seguiu o Senhor. Asa foi como Davi. Davi, todas as empleitadas que ele seguia, que ele ia fazer, ele colocava a estola sacerdotal e buscava do Senhor o que ele ia fazer para entrar naquela peleja, naquela guerra. Havia uma grande multidão, um grande exército vinha contra este povo. Irmão, você imagina o medo que o homem ficou. Ele não ficou por causa dele, não, porque geralmente o rei ele entra na batalha, mas tem sempre os soldados que estão ali para defender ele. Mas havia um povo, havia uma nação, que era responsabilidade dele. Como hoje tem profetas, tem sacerdotes, tem homens de Deus que estão ali à frente para direcionar e para buscar do Senhor, para dar estratégia para a igreja, para um povo, como que vai entrar naquela guerra? Como que eles vão se postar naquela guerra? O que eles vão fazer? Hoje não é diferente. Quando eles entram numa guerra, eles têm noção daquilo. Mas a guerra é espiritual, irmão, é pior ainda, porque você não vê o seu inimigo. Você não vê o seu inimigo, você precisa ter acesso a Deus para poder você vencer os seus inimigos espirituais, as hostes da maldade. Você precisa de estar ali em comunhão com Deus. E é isso que Josafá ele fazia, ele estava em comunhão com Deus, ele tinha acesso. E ele levou um povo inteiro até um acesso direto a Deus. E hoje nós temos esse acesso através de Jesus Cristo. E o que o Senhor ele quer que nós venhamos a fazer, que ouçamos a voz dele, buscamos dele, porque tudo que você for fazer e você for buscar dele e nele, está escrito. Está escrito para você usufruir. Está escrito para você se munir. Está escrito como ele vai te adestrar. Está escrito como você vai entrar.
Ele te deu acesso para você ir na presença dele. Para que você possa entrar na sala do trono, ele te deu acesso. Para que você possa ali perguntar para ele. Porque ele fala assim, que nos foi aberto um novo vivo caminho, para que na hora que você precisar de socorro, você estiver passando por tribulação, por angústia, você tem acesso à sala dele, porque foi aberto um caminho para que nós possamos ir, porque alguém deu a vida por mim e por você, para que eu tivesse esse acesso hoje. E quantos de nós temos buscado esse acesso dentro do conhecimento, dentro da palavra? Quantos de nós temos tido este tempo para buscarmos mais do Senhor? Irmãos, eu acho assim que estava faltando adoração, porque foi o que o Senhor pediu. Naquela guerra ele pediu para que eles adorassem. E hoje eu ouvi que há uma, como é que é? Acho que eu escrevi aqui. A música, ela libera uma frequência. E essa frequência de adoração, essa outra frequência ali era uma frequência de medo, tá? Que eu ouvi mais cedo. Essa frequência era uma frequência de adoração, uma frequência para mover os céus, uma frequência que jamais havia acontecido na terra, porque eles começaram a adorar ao Senhor de tal forma que eles ganharam aquela peleja, aquela guerra. Aquela adoração, a frequência que ela teve foi de mover os céus e eles ganharem, eles terem vitória. Eles moveram o céu com aquela frequência, com aquela adoração. O Senhor falou, simplesmente me adore. O Senhor dá a estratégia a cada guerra que você for entrar. Se você for diante de Deus, Ele vai te dar uma estratégia. Ele deu para Josafá a estratégia da adoração. E agora? Vou só falar só de Josafá, tá? Mas a onda, ele deu também uma estrada ali da mesma posição de adoração ao Senhor. Mardoqueu, Esther, cada homem dentro da palavra de Deus, ele deu uma estratégia, porque estes homens se encontravam na Glória a Deus. Ver se a irmã vai voltar. Voltou? Pode voltar. Pode voltar, missionária. Onde que abre? Foi em cima, não. Pediu para ativar o tudo. e o que o Senhor esqueci o nome lá. Depois eu falo, deixa o senhor falar. Então, assim, nós estamos no tempo do juízo, nós estamos no tempo do cumprimento. Dan, lembrei, yes.
Edom. Então, nós estamos no tempo da justiça e do juízo de Deus, de decretos. Para nós podermos decretar, nós precisamos conhecer. Porque como que você vai exercer decreto? Como que você vai liberar decreto de você mesmo? Tem tudo escrito. Os decretos que você precisa, os princípios que você precisa, tudo aqui. Josafá usou. Raabe, ela ouviu falar, ela falou assim, olha, se Deus céu, ele destruiu o povo todo lá e nós já estamos todos nas mãos dele. Ela conhecia que quando Deus estabelecia um juízo, ele cumpria aquilo que ele tinha falado. Quem mais? Vários homens dentro da Bíblia que não tinha o que nós temos hoje. A presença, a comunhão, o estar junto, estar perto. Onde que travou? E eu não sei onde foi que parou, gente, pelo amor de Deus. O que nós precisamos fazer nesse tempo? A gente travou aí para alguém? Eu acho que isso é na minha internet que está travando, perdão. O que nós precisamos estar fazendo? Buscando o conhecimento. Sabe aonde Salomão ele veio a cair? Quando ele se juntou a todas aquelas mulheres e começou a edificar outros altares e adorar outros deuses. Porque naquela terra não tinha fome. A mesa era abastada de tanta coisa. E sabe quando nós começamos a cair? É quando nós colocamos outra pessoa ou outra coisa no lugar de Deus, da adoração ao Deus. E o que mais nos paralisa, o que mais leva-nos a fazer isso, é o orgulho. Porque o orgulho não me deixa eu me aproximar do Senhor, não me deixa eu me aproximar dos irmãos, não me deixa eu me aproximar da igreja, porque eu consigo. Eu não quero, eu não vou, eu também não vou fazer. E esse eu, ele vai crescendo e vai te afastando daquilo que é santo. E quando eu vejo um rei se prostrar diante do Senhor, e jejuar quando ele fala, rasgou as suas vestes, muitas falas, né, dizem isso, ele rasgou as suas vestes, ele diz assim, quem sou eu para me colocar no lugar de Deus? Aqueles reis, eles reconhecem que eles nada são, eles nada têm para se igualar a Deus. E muitas vezes, eu me coloco no lugar de Deus, aí eu peco contra o Senhor, eu falho contra o Senhor. E aí as coisas começam, em vez de dar certo, começam a dar para trás. E ao invés de eu perguntar para Deus aquilo que está acontecendo de errado, as lutas começam a vir, os desastres começam a vir, o caos começa a vir, e eu não sei o que está acontecendo. Sabe qual que era a primeira coisa que o povo de Deus fazia? Quando as coisas começavam a dar errado? Eles iam para a presença do Senhor. Quando Josué perdeu a luta ali em Jericó, que aquele
Lindinho lá tinha pegado a capa babilônica escondido lá, né? Embaixo ali da casa dele. Que eles foram lá, perderam a guerra. Josué foi lá, Senhor, eles vão nos humilhar. Senhor, sabe o que ele foi fazer? Buscar do Senhor, onde eles tinham errado, onde eles tinham falhado. Hoje não, hoje nós acusamos Deus. Deus, o Senhor não fez. Deus, o Senhor prometeu, o Senhor não fez. Eu não olho que eu posso ter errado. Eu não olho que eu posso ter pecado. Eu olho para Deus que não cumpriu. Eu olho para Deus que ele tinha liberado uma palavra. E Josafá viu aquele povo lá e não culpou Deus, não. Sabe o que ele fez? Ele foi para o jejum, ele foi para a oração, ele foi buscar do Senhor o que estava acontecendo, que aquele povo tinha se levantado para atacar aquele reino. E nós, ao invés de descermos igual Josafá, que Josafá desceu, nós levantamos, olhamos para o alto e falamos, Deus, o Senhor é culpado. Ou eu estou desempregada, ou está acontecendo isso, acontecendo, o Senhor falou, está escrito, está lá na promessa, Deus acho que assim, tem dois lados. Ele fala, você precisa de cumprir. Aí tem você. Você ouve, ou você cumpre, ou você não é culpa dele, aquilo que aconteceu com você. Por quê? Porque ele te deu um decreto, ele te deu uma palavra, para que você viesse a fazer. Se você não fez, não é culpa dele. Porque a palavra permanece firme. Você volta atrás, a palavra do Senhor fala assim, volta onde caiu. Volta. Irmãos, eu aprendi isso a duras penas. Porque várias vezes o Senhor fala assim, volta onde caiu. E tudo que o Senhor diz, está escrito. E é dentro dessa palavra que eu quero estar deixando para os irmãos hoje, que o Senhor assim, estabeleceu para que nós venhamos a descer na presença dele. Sempre que você precisar. Ele liberou uma palavra sobre a sua vida? Não aconteceu, não? Desce. Está vindo uma guerra sobre você? Desce. Porque nós precisamos descer destes pedestais que nós nos colocamos. Nós precisamos descer desses pedestais que nós somos santarrões. Nós precisamos descer. Porque quando nós nos colocamos nesses pedestais, nós nos colocamos como Deus, estabelecendo alguma coisa que a gente nem, eu pelo menos nem consigo. E dentro deste tempo, Deus tem falado, desce, desce. Jeremias, 18, Jeremias desceu. Jeremias compreendeu, porque o Senhor estava chamando ele lá. Porque Jeremias tinha algo que o Senhor precisava tratar no coração dele. E tantas vezes nós somos resistentes a descer. Tantas vezes nós somos resistentes a ouvir o Senhor. E falamos, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor. Ele fala, eu te dei um decreto, eu te dei uma lei, eu te dei um princípio, você cumpriu? Porque muitas vezes o Senhor diz assim, mas... Aí você vai ler tudinho, você chega lá no final, mas se ouvires e obedeceres, aí tem o mais, e nós não pegamos este mais. Nós só pegamos aquilo que nós precisamos. É uma vitória. Jesus vai dar vitória. Sou mais que vencedor. Sim, você é mais que vencedor. Como? Em Cristo. E como que você é mais que vencedor em Cristo? Porque Ele se deu por você. É preciso eu reconhecer. Eu saber o que Ele fez. Eu ir para a presença dEle. Amém? E é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes dessa palavra, eu falei, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma porção.
depois eu orei isso no começo, e a missionária falou assim, eles criam naquilo que o Senhor falava. Então, para mim, para essa noite, essa é a chave, né? Como diz a missionária Geni, para a minha vida. Crer naquilo que o Senhor fala. E aí não tem como dar errado. Então, aí você pegou a tua porção, seja ela qual for, crer naquilo que você está determinado a fazer, crer naquilo que o Senhor fala. Que não tem como isso dar errado, não tem como isso falhar, porque é a voz de Deus a nosso favor. Amém, irmãos? Amanhã, em nome de Jesus, 7h30, Oséias. Boa noite para todo mundo. Deus abençoe. Shalom. Muito obrigado, missionária Fátima. Deus te abençoe e te guarde. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Boa noite.